Ora bem, bom dia Elizabeth. Olha, eu não sei como é que chegaste a mim, não sei como é que não, mas vou-te dizer uma coisa. Tu tens duas pessoas amigas em comum, que eu sou irmão do Luís Diniz e cunhado da Guida Crespo. Mas não é isso que está em questão. Está em questão é que não sei como é que chegaste a mim e pronto, lá está, o agir de Deus é mesmo assim. Agora, eu fiquei surpreso porque uma pessoa daqui. Porque eu sou sincero, achei as pessoas. Quando eu. Já foi há muito tempo atrás, tinha uns 8 9 anos, ou mais, se calhar até, quando eu vim para aqui. E eu nunca gostei disto. O meu tio por acaso achou aqui uma casa em Vilas Pedro e eu nunca gostei disto porque. Não sei, qualquer coisa em mim dizia que não gostava daqui. E depois de conhecer isto, epá, as pessoas eram cruéis e pronto. E são, né? Tu vês que falam bem de ti e depois na esquina já estão a falar mal de ti. Mas não é isso que está em questão. Está em questão é que fiquei admirado, mas há um livro que eu tenho que, que pessoas daqui, Castanheira de Pera e etc. fizeram aqui, foram pedras, digamos assim, de construção de uma igreja em Tomar, daquelas que eu te disse, a Assembleia de Deus de Pedrógão, de Pedrógão Grande, de de Vila Facaia e de Castanheira de Pera, que são os três que pertencem a Tomar. E há muitas mais. Mas não é isso que está em questão. Está em questão é que. E há uma, mas a que está ao pé da loja de 1€, essa não pertence a. É da Assembleia de Deus igual, só que é brasileira. Agora, como eu já te disse, vai até lá, tu e o teu marido, e os teus filhos, claro, e aceita, falem com o pastor, que é o que está no púlpito, é como se fosse um padre, digamos assim, e aceitem Jesus como vosso Senhor e Salvador. Agora, a pergunta que tu me fizeste, se eu era um médium, bem, que Deus me perdoe o que eu vou dizer, mas em certa parte, até, se calhar até pode ser um bocadinho assim. Porquê? Porque importa o profeta é quando o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, é quando o Espírito Santo se apodera da pessoa e a pessoa fala o que Deus quer, ou Deus fala pela pessoa. Mas eu vou-te dizer aqui uma que está aqui. Há Bíblias evangélicas que têm um dicionário. E eu vou-te dizer o que é. Olha, profeta, profetiza, que é o feminino de profeta, e profetizar. O que é um profetizar? Profeta. Não. Profeta, sim. Porta-voz de Deus. É aquele que leva a mensagem. Eu já te vou dizer mais. Porta-voz de Deus. Aquele que comunica ao povo o juízo de Deus, os seus avisos e as suas promessas em determinadas circunstâncias históricas. A previsão do futuro pode também fazer parte da mensagem profética, também chamada profecia, profetizar, o fazer de profeta. Podem, especialmente na época mais antiga, indicar também um estado semelhante ao Êxodo, como Moisés, naquela altura da libertação do povo de Israel do Egito. Este também não, pera, que manifestem não um estase ou comportamentos fora do comum e que manifestem a força divina. Pronto, só até aqui. Pera, não há mais. E de que se encontra investir o profeta nos grupos de
profetas. Pronto, é isto. Estás a ver o que é um profeta? É isto. Se formos a ver, é mais ou menos como tu disseste. Agora, quanto a ti, eu já orei e isso tudo. Agora, tenho outra coisa para te dizer. Eu tive um sonho aqui há tempos que tinha uma escadaria. Este vídeo se calhar vai ser em duas partes, ou se calhar mais, não sei. Mas eu depois explico porquê. Eu vi uma escadaria e vi uma pessoa com um capacete tipo medieval e com uma túnica a resplandecer. E vi um escudo redondo. Essa pessoa, a princípio, tinha a voz da minha cunhada. Parecia ela, parecia a Guida. Mas Deus mostra as coisas como nós as conhecemos. E essa pessoa, agora vejo que não é ela. Essa pessoa és tu. Essa pessoa és tu. Porquê? Porque eu fui ver o teu Facebook e vejo que tu tens uma fé tremenda. E vou-te ler aqui duas passagens bíblicas que confirmam isso. Duas não, uma. Vou-te ler a conclusão de uma parábola que Jesus falou. E que diz assim... como é que é? E disse-lhes, não percebeis esta parábola, que era a parábola do semeador. Se tiveres uma Bíblia, abre em Marcos, capítulo 4 e verso 13 ao verso 20. E diz, Jesus disse, e disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. A palavra é a Bíblia. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás. Satanás, não sei se acreditas, não sei se não, mas Satanás quer dizer em hebraico adversário. Satanás é o diabo. E tira a palavra que foi semeada no coração deles. Ou seja, a pessoa que está no caminho, ouvindo a palavra, recebem-na, mas o diabo vai e rouba. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que têm pedras, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz, por causa das pedras, por causa da dureza do seu coração. As pedras é como se fosse a dureza do coração. Em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e deixam a palavra. E os outros são os que recebem a semente em espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, ou seja, por exemplo, pagares a água, pagares essas coisas todas, as tuas contas, tudo isso abafa, os espinhos vêm e abafam a palavra de Deus, e tu começas a cuidar disso, a cuidar disto, a cuidar daquilo, tem que comprar isto, tem que comprar aquilo, estás a ver? E deixas a palavra de Deus para trás. E os enganos, entendes? Os enganos, cuidar com os enganos e das riquezas e as ambições, cuidar também com as ambições de outras coisas. Entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. O que é infrutífera? É que tu podes receber a palavra que tu recebes, se tu fores falar de Deus a outras pessoas, tu
podes ganhar almas. O que é ganhar almas? É como se fosses semear num campo, como aqui está dito, e podes ganhar almas para Jesus. E isso é bom para ti, como eu já vou ler a seguir. Agora, se tu, como aqui está, se tu com os cuidados, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tu esqueces-te da palavra. E a palavra que tu, se não ligares a isto, nem às ambições, nem isto, nem aquilo, se tu lanças a semente e cai em bom coração, que é o que aconteceu comigo e acredito que aconteça contigo, cai em boa terra e consegues ganhar muitas almas. E aí é o que Deus quer que aconteça. Como eu vou ler agora. E já se torna frutífera, não é infrutífero, não se torna. Não dás frutos. Tu começas a dar frutos se tu não ligares às coisas do mundo. E é isso que Deus quer. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro 70 e outro a 100 por um. Nem que tu dês uma alma para Deus, já é bom. Ele não pede muito, nem que dês uma. Eu aqui em Figueiró consegui ganhar uma família. Não foi para a igreja, não foi para o edifício em si, mas consegui ganhar uma alma, uma família, para Deus. Só que eles depois abandonaram a fé em si. Entendes? Mas consegui ganhar. Agora, como é que eu ganho uma alma? Vivendo em Cristo, fazendo o que Ele quer, fazendo o que está aqui. Entendes? Não é fazer a minha vontade, mas fazer o que Ele quer. E outra coisa que eu te queria ler, que eu sei que isto vai cair em boa terra. Deixa-me só beber água, desculpa. Que é em João 3:16 até ao 21. João 3:16, capítulo 3, do versículo 16 ao 20. E diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, quem não crê no nome, só no nome, é a condenação. É esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Percebeste? Agora, o que eu queria dizer, e não acabei por completar, como tu ali viste, não falou em Maria, não falou em santo qualquer, falou em Jesus. A tua própria Bíblia, se tiveres uma Bíblia católica, onde está estas passagens, está na tua Bíblia. Vê o vídeo todo e vês que é verdade. Mas como eu te disse, o sonho foi: eu vi uma escadaria, uma mulher
que tinha a voz da guida, mas Deus mostra como pessoas que nós conhecemos ou com coisas que nós conhecemos. E é assim, eu sonhei que era uma mulher que estava com uma túnica, digamos assim, a emanar raios de luz, com um escudo redondo e com um capacete medieval. Essa pessoa estava ao pé da escadaria e eu estava a ouvir música, reggaeton, porque há muitas músicas evangélicas, digamos assim. Nós temos várias maneiras de adorar a Deus, coisa que os católicos não têm. Se tu fores a ver, eu mando alguns eventos, algumas músicas, até católicos do Brasil, e isso tudo tem coisas que tu ficas, uau, a sério. E verás que eles têm esses eventos e tu ouves músicas deles que até ficas, ei, cá em Portugal não é assim. Mas continuando, nesse sonho eu estava a ouvir reggaeton e a mulher veio ter comigo e perguntou-me, então mas os evangélicos são assim? E eu, sim, somos. E a pessoa começou a querer saber demais, e ainda bem. E eu explicava. Entretanto acordei. Essa mulher eu pensava que era a minha cunhada, como eu te disse, mas não é. Essa mulher és tu. Porque aqui está a maravilha de Deus. Deus age assim. Porque eu recebo inúmeras mensagens, às vezes pedidos de mensagem como foste tu, uns a criticarem, outros a gostarem e a dizer, olha, sou edificado pelas tuas mensagens, às vezes até convites a pregar já no Brasil, já no outro sítio. E eu pensei assim, bem, deve ser mais uma. Para a minha surpresa, tu perguntaste-me isso, quiseste saber. E eu assim, peraí, o sonho que eu tive é ela. Entendes? E é assim, além de seres uma escolhida, é normal que tu estejas a passar por isso. Porque todos nós escolhidos, até mesmo eu, às vezes tu podes, não sei como é que tu chegaste a mim, não sei, como eu te disse, se calhar viste os meus textos e pronto, não sei como, porque eu não identifico a Guida nem o meu irmão, porque eles não querem, e não sei, não faço ideia como é que tu viste os trabalhos, só tu e Deus é que sabem. E eu vi aquilo e eu fiquei assim, olha, comecei a falar contigo e tu disseste-me o que é que se passava. E eu, tá bem, assim foi. Orei, pedi ao Senhor o que tu me pediste e Ele fez isto tudo, como estás a ver. Porque a gente não sabe as coisas, né? Só quando o profeta só age e manda a mensagem quando Deus fala com ele. Não é? Eu não vou estar aqui a falar, olha, Deus disse-me isto, disse-me aquilo, se for mentira, porque tu vais conhecer a pessoa por aquilo que a pessoa diz. Porque se a pessoa disser, olha, Deus vai dar uma casa, vai dar uma conta bancária recheada, se não acontecer, tu vais-me acusar de ser um falso profeta. Esses querem ser falsos profetas, querem ficar famosos e ricos. Entendes? Esses tens de ter cuidado com eles. Primeiro ponto. Segundo ponto. Há quem use isto para enriquecer. Eu, não. Eu faço tudo para a honra e glória de Deus. Todos os textos que tu vês, é Deus que toma conta disto. E disto. Agora, a paz, Deus vai-te dar. Muitas vezes, às vezes, olham para ti, não sei como é que é, mas imagino, muitas vezes, porque comigo é assim também, porque eu também sou afligido, não penses que eu não sou. Ui, quem é escolhido é muito atacado, mas por isso mesmo, Deus permite que nós sejamos atacados, porque Deus quer ver a nossa fé, quer ver até onde nós somos capazes de o seguir. Agora, uma coisa eu vou-te dizer,
eu tenho passado isso tudo e mas mesmo assim Deus tem-me salvado de muita coisa. Uma coisa eu te quero dizer, eu não sei o que tu tens passado, muita gente se calhar tem olhado passado por ti, ou tem dito, ela, ela tem aquela fé e isso tudo, mas não vale a pena. Tanto ela, ou o teu marido e coisas, se calhar têm passado por vocês e, eles, e não têm, não, vão só à missa por irem, não sei o quê, e não amam a Deus, não gostam disto e vão fazer isto, vão fazer aquilo. Eles não falem nada, podem dizer isso, podem pensar o que quiserem, mas de uma coisa é certa, Deus vê o teu interior, vê o interior do teu marido. Deus vê como o homem não vê, porque o homem vê a aparência. O homem olha para ti e pensa, isto e aquilo, mas Deus vê o teu interior. E Deus vê uma mulher cheia de fé, mas que agora a fé está um bocadinho lá embaixo. E Deus quer encher-te de fé, de paz e de paz e de amor, tudo vindo dele, tudo que é de Deus, ele vai te encher, vai fazer uma nova criatura de ti. Tu podes às vezes pensar, está-me tudo a correr mal e não vou ter ajuda em nada, não vou ter isto, não vou ter. Deus é a providência, Deus é aquele que te vai ajudar, Deus é aquele que vai trazer aquilo que tu mais precisas. Eu não sei se acreditas. Espera aí, tenho que desligar.